Pastor Flávio, seja bem-vindo. Obrigado aqui por estar conosco nessa parceria, nessa unidade que a gente tem já há algum tempo. E gratidão mesmo de poder contar contigo e recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou feliz de poder estar junto aí nesse bate-papo aí. É sempre uma alegria estar com você. E a nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre liderança, né? Nós estamos fazendo algumas gravações, principalmente no nosso canal aí do YouTube. Tem uma série de mensagens, uma série de questões que nós estamos discutindo em relação do porquê as pessoas saem da igreja, né? Por que tantos pastores hoje frustrados ministerialmente, cansados? Tivemos aí a triste notícia no nosso país de vários pastores até se suicidando, algo que lá fora a gente já estava ouvindo, mas aqui no Brasil é uma coisa mais recente para nós. E nessa ideia de nós estudarmos isso, nós temos conversado com muitos pastores que são líderes, que têm aí um destaque ministerial muito grande, que têm andado pelo Brasil, que é o caso de Vossa Senhoria, né, pastor? Como que o senhor vê essa questão aí da igreja hoje, da liderança dos pastores hoje? Verdade. Eu concordo plenamente, né, com essas colocações, porque a gente vê que como é complicado e como tem se tornado cada vez mais difícil a situação de líderes e pastores, né? Mas eu sou daquele que acredita, ainda estou também no começo, né? Fui consagrado pastor em 2013, estou numa caminhada, muitos falam que é recente, mas como eu sou filho de pastor, então muitas coisas eu vi mais acontecendo com a minha família, com os meus pais pastoreando, do que ainda propriamente dito comigo. Mas nesse tempo pastoreando é o que mais realmente a gente tem visto, né? E conversado com pastores que estão desgastados, com liderança, desgastados com esse tempo. Mas eu acredito que Deus tem levantado, né, nesse tempo, homens que entendem isso e que têm colocado o coração aberto, o entendimento, porque é realmente a palavra que a gente entende em Romanos, de viver, né, essa palavra de viver o que é novo, de abrir a mente para viver o que realmente Deus tem, né, para nós como novidade, para viver o bom, o perfeito e agradável. Eu creio que isso é para esse tempo, agora, né? E o que eu acredito, resumindo, né, vendo toda essa dificuldade, se a gente colocar o nosso coração nessa palavra de Romanos, de realmente, Romanos 12, né, de viver isso, de renovar a nossa mente nesse tempo para viver aquilo que Deus tem para nós hoje, porque Ele não mudou, né? Ele é o mesmo, Ele faz nova todas as coisas, é Ele que faz isso na gente como pastor, como líder, e se a gente renovar a nossa mente para lá, a gente vai viver o bom, o perfeito e agradável. Então eu tenho vivido o meu tempo como líder e como pastor acreditando nesse renovo. Eu acredito que isso faz a gente crescer, e a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Quando a gente entende isso, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Exatamente. Pastor, eu sou um apaixonado por história, né? Eu gosto muito de olhar para a história como experiências que podem nos promover ou podem nos derrubar. E você falou agora a respeito de ter uma história já como filho de pastor e hoje pastoreando. Duas visões diferentes, né? Você estar três visões diferentes, né? Ser membro de uma igreja, filho, né, de uma família pastoral e hoje ser um pastor. Dentro dessa experiência vivida, o que mudou, principalmente nos conceitos de nós não vamos entrar nos termos espirituais, mas nos conceitos de administração de pessoas, gestão de igreja, organização de igrejas. Quais são os conflitos que se vivia, que você viu seus pais vivendo, que você vive ainda hoje, e quais são as coisas que você está tomando diferente, decisões diferentes hoje? Então, acho que uma coisa muito assim, básica de entender assim, é que
realidades elas são muito, muito parecidas. Porque eu sempre via, mesmo criança, uma grande necessidade de autoafirmação e de saber quem eles eram, quem eu sou, por que eu estou aqui, qual é a grande... porque agora eu virei um cristão, eu não posso mais fazer nada, não posso mais isso. Sempre uma questão muito... o que eu vou ser, quem eu sou. Tipo assim, então eu via isso e acabava olhando e vendo um grande povo, uma grande necessidade, mesmo hoje eu entendendo isso melhor, mas era sempre uma grande carência de saber quem era, o que eu vou ser, seja isso... Da vida, missão de vida. Exatamente. Tanto ministerial quanto secularmente. Então era uma coisa que acabava vindo sobre o peso sobre a igreja. Que a igreja não teria essa responsabilidade. Ela tem sim um braço forte em ajudar e te levar para um propósito, né, da tua vida, te ajudar, que na verdade é o propósito que Deus tem para nós, a história que Deus escreveu para nós, e todo o resto é uma consequência disso, né? Mas eu via sempre assim consegui entender isso. Uma base era sempre essa grande necessidade de uma autoafirmação, que eu acho que é uma coisa que acontece muito, muito hoje, né? Eu acho que algumas, a gente não está aqui para falar de denominação, né? Mas tipo assim, algumas conseguiram viver mais a atualidade, aí, em termos de administração, fazer bem essa logística de tipo, por exemplo, no meu caso, eu administro muita coisa, citando o meu exemplo, né, próprio, eu administro muita coisa com a minha liderança ou com a igreja que eu estou servindo hoje como pastor, com muita coisa corporativa, por ter ficado muitos anos no corporativo, em empresa multinacional, eu vi que muita coisa funciona. Então, só que para muitas dessas coisas, para o meu pai, por exemplo, que hoje está comigo, ele fala, não, mas o que é isso? Né? Então, assim, são muitos pontos, né, assim, que a gente poderia falar sobre isso. Mas administrativamente, por exemplo, eu vejo isso, que tem muita coisa que hoje você consegue auxiliar e ajudar muito na igreja com coisas que você aprende no corporativo. E eu acho que é a grande necessidade de se descobrir, né? Existe um povo que tem uma carência gigante de... Hoje você vê, né, que na minha época não tinha isso, né, na época de faculdade, mas hoje testes de aptidão, o cara precisa saber responder questões para saber qual curso fazer e que faculdade ingressar. Você vê que é uma grande necessidade. Então, assim, eu acho que na raiz continuam as mesmas necessidades, né? Assim, e agora sendo respondida com questões da atualidade. Assim, mas eu vejo que hoje, né, parece ser repetitivo, mas é porque é uma coisa que eu acredito muito, mas essa questão de nós estarmos aqui hoje mesmo, até nesse bate-papo, mas com a nossa mente renovada, a gente consegue enxergar isso e entender isso de uma forma diferente. Eu, por ter um contexto muito rebelde nessa época e dizer assim, eu não quero viver isso nunca na minha vida, e tanto tive um tempo que eu me desviei. Então hoje, por exemplo, pode até soar estranho, mas é bem legal falar sobre isso como um pastor hoje que anda, que marca a minha geração, que tem no meu coração marcar a minha geração, seja como um líder, seja como um homem de Deus, ou com coisas administrativas, seja em que área for. Eu acredito, né, por causa de todas as esferas da sociedade que nós vamos tocar, eu acredito que a gente consegue tocar. Eu acredito que isso seja muito relevante, mas no básico hoje, muita coisa eu olho e falo, eu quero fazer diferente do que foi, não só por causa da modernidade, mas diferente. Eu quero de verdade amar e levar e cuidar de pessoas, para que não elas dependam de mim como líder, mas para que elas saibam de verdade quem elas são. Porque eu posso ajudar outras pessoas a fazer com outros o que foi feito com ela, né? Exatamente, porque eu via muita gente acabando dependendo dos meus pais, por exemplo. Um conceito... tudo dependia. Tudo dependia. Exatamente. E por isso a igreja não crescia. Exatamente. Essa transformação hoje, principalmente essa possibilidade de uma igreja crescer, está vinculada ao tipo de liderança. A qualidade dessa liderança
qualidade das pessoas. Você também acredita nessa necessidade de treinar pessoas para que a igreja cresça e para que mais pessoas possam ser cuidadas e geradas? Com certeza. É uma das coisas que a gente consegue entender como, nesse entendimento de renovamente, é tirar essa coisa centralizada da liderança. A liderança realmente não ser centralizadora, ela ser alguém que gera e delega, né? E eu até costumo brincar dizendo assim, a gente fala assim, pô, a igreja cresceu, você deve, pastores que às vezes perguntam, pô, mas a igreja cresceu nesses 7 anos, você deve viver uma loucura. Eu falo, eu trabalho menos hoje do que no começo. É isso que as pessoas não entendem, né? Às vezes fazem essa pergunta pra mim, nossa, você é pastor, você é contador, vereador, advogado, tem empresa, está trabalhando nisso, sobra tempo ainda? Sobra, né? Eu passo tempo com a família, me divirto, vou no cinema, viajo, descanso, por quê? Porque justamente você tem estratégias hoje de cuidar de pessoas que cuidem de outras pessoas. Exatamente. E como um pastor hoje ele pode buscar essas estratégias? Qual que é a sua visão? Se ele ficar parado lá na igreja dele, ele não vai receber essa orientação ou esse estudo, a não ser que ele se desenvolva com um mecanismo online, busque, né, de forma online. Mas como um pastor deve se movimentar hoje para que ele se capacite e ao mesmo tempo como ele pode treinar a sua liderança para ter mais tranquilidade, para conseguir ter uma igreja com mais qualidade? Então, eu acredito que tem 2 pontos que são principais aí. Uma é que se um pastor, um líder que está ouvindo a gente aqui, você faz parte de alguma denominação, eu acredito que a tua denominação, porventura, vai te dar alguma base, que é no caso no meu caso, a gente tem um treinamento, por exemplo, toda segunda-feira. Conta pra gente como é lá na Bola de Neve, né? Com o apóstolo tem um Instituto Global que treina a gente toda segunda-feira, categórico. Pela internet. Pela internet, é online. Videoconferência. Isso. Que legal. E cada módulo se acaba, a gente faz as provas e depois dessas provas passa para o próximo módulo, não tem um tempo determinado, assim, quando você teve um tempo para começar, mas a gente acredita que esse treinamento, e falando sobre tudo, sobre a história da igreja, agora nós estamos nesse tempo falando sobre implantação de igreja, então assim, eu acredito que e aí particularmente na cidade a igreja recebe isso, né? Toda a minha liderança vive isso, né? Eu tenho treinamentos uma vez por mês, eu reúno toda a minha liderança para treiná-los especificamente com palavras específicas, com temas específicos sobre liderança, desenvolvendo eles. Eu costumo dizer que é um preparo para eles ali, eles terem bagagem para o ano e para o mês também, para conseguirem vencer aquele mês mais específico, não são palavras que são ministradas em cultos. E fora isso, o segundo ponto é você buscar suas coisas pessoais, porque assim, é muito bonito, e eu vejo muita gente falando, pastor, sobre essa questão. Eu amo esse crescimento pessoal que a gente faz em oração, na caverna. Isso é totalmente essencial. Isso é uma coisa que a gente nem precisa falar ou discutir, isso precisa ter, é o teu dia a dia com Deus. Né? Mas existem coisas, cursos, treinamentos, eu vivi muitas coisas, o pastor sabe disso, passei praticamente mais de ano indo para outras cidades, outro estado, estudar, treinar, passar final de semana em hotel, recebendo treinamentos, coisas que são muitas vezes até, o senhor sabe disso, cansativas até, não é uma coisa que você fica ali, nossa, que delírio, mas que são recursos, né? Investimentos altos financeiros que precisam ser feitos para que essas coisas aconteçam, só que destravam de verdade a tua mente, o teu entendimento, e você vive coisas extraordinárias, tanto para passar para aqueles que caminham com você, para ter uma liderança saudável, uma liderança que realmente se desenvolve, uma liderança que consegue andar sozinha e gerando, né? Que não fica só dependendo de você. É aquilo que a gente conversava agora há pouco. Normalmente os membros hoje, principalmente a geração mais de jovens, adolescentes, eles querem resposta para as suas necessidades. E nós conversávamos há pouco relacionados a isso. As demandas de problemas, elas vão se evoluindo ao longo do tempo. E normalmente a primeira pessoa que você está com um problema, você vai procurar, ou é o pai, a mãe, quando
pastor. E quando vai se gerando novas demandas de problema, esse pastor ele tem que estar informado para trazer essas soluções. Tanto que um dos motivos pelo qual nós estudamos que as pessoas saem da igreja é quando vai procurar o pastor nem sabe do que se trata determinado assunto. E coisas básicas, por exemplo, hoje é a questão do empreendedorismo, os microempreendedor individual, muitas vezes ele sai da sua empresa como empregado, vai na loucura, até com um dinheirinho bom no bolso, abre uma empresa e de repente ele se vê numa situação e vê, pastor, o que eu faço? E aí, gerando a necessidade do pastor ter algumas informações, conhecer política, conhecer um pouco de economia, conhecer gestão de pessoas, conhecer gestão de relacionamento, conhecer coaching, conhecer... Mas será que é isso mesmo? O pastor ele precisa estar bem informado em todas as áreas para que ele consiga ajudar as pessoas, pastor? Com certeza. Isso é uma coisa que faz parte da minha rotina de oração. Porque se nós, como líderes, entendemos isso, a nossa sociedade vai viver outra realidade. Se os líderes da nossa cidade, como líderes, como pastores, entenderem isso e de verdade saírem dessa zona de conforto, eu costumo usar um termo que parece até também ser engraçado, mas assim, a gente costumou tanto falar que Jesus é simples, o evangelho é simples, que a gente acaba pegando versículos ou temas de palavra, como até nós citamos há pouco aqui sobre a relação do casamento, de falar que uma mulher, por exemplo, você tem que ser submissa e pronto, num tempo como esse, mas se a gente está no conforto do nosso dia a dia, a gente vai só falar isso. Mas quando a gente está envolvido em todas as esferas da sociedade, entendendo o que está acontecendo, você sabe que você precisa ter algo a mais para não chegar e só falar isso. A gente precisa ter fundamentos para trazer coisas que vão de verdade inserir dentro de um casamento que vai trazer um outro entendimento, né? Só que hoje acaba sendo muito mais fácil a gente fazer, não, seja submisso, porque o evangelho é simples, Jesus é simples. Então, a gente precisa dar uns passos a mais. Não que o evangelho não seja simples, não que Jesus não seja simples, mas nós não podemos pegar isso como base para não mergulharmos naquilo que está acontecendo na nossa sociedade em termos de tecnologia. Também falávamos há pouco que é real. Hoje são muitas informações. A gente tem acesso muito fácil a muita coisa. É um clique, um apertar de um botão, as informações estão aí. E vindas de bases que muitas vezes a gente nem sabe. E tem muita gente que anda conosco, né? Gerando um grande problema, porque é o seguinte, pastor. Normalmente os nossos membros nos ouvem, né, de forma coletiva na palavra, no domingo, em mais um dia da semana, para aqueles que podem. Só que em casa, às vezes eles ficam o dia inteiro ouvindo pregações, ouvindo ministrações, vão pro rádio, no carro tem lá alguém falando evangelho, cantando, tocando, até ministrando informações. E quando ele chega na igreja de volta, ele quer algo mais do que ele já ouviu durante aquela semana. Até a exigência da sociedade, dos membros que assentam na igreja, precisa de uma evolução. Porque até a palavra, ela diz sobre ela mesma que ela se renova a cada manhã. E aí Jesus vem falar da necessidade de colocar vinho novo em odres novos. Então, o que é novo da revelação de Deus, eu acredito que tem que ser para quem está pronto para entender o novo. A abertura que você deu aqui sobre a mudança de mentalidade, uma mentalidade que se abra todos os dias para o novo, para que Deus possa colocar vinho novo, para que você possa dar resposta nova aos problemas que às vezes é antigo, mas que a palavra está nos dando hoje como ferramenta. É só a gente olhar para a medicina se evoluindo, para a tecnologia se evoluindo a cada dia. Então, cada vez que a mente se abre, a tecnologia traz uma solução. Cada vez que a medicina se abre, né, a mente se abre para a medicina, nós voltamos a ter curas novas, remédios novos para uma sociedade. No espiritual, acredito que não seja diferente, né? Se abre para o novo espiritualmente, Deus dá direção nova. É o que eu também acredito. Voltando aqui para os estúdios do Instituto Porto da Vida, estamos aqui com o pastor Flávio. Fala pessoal, estamos aqui. E batendo um papo sobre podemos colocar assim, a igreja da atualidade, né? A liderança da atualidade. Eu queria que ele falasse um pouco, é um escritor também, tem alguns livros bastante legal, bastante importante para a liderança, para aqueles que querem
desenvolver o hábito da leitura e ter um encontro especial com Deus. Eu já li os 3, tive esse privilégio, né, professor? Conta um pouquinho pra gente. Muito bom. Então, Deus colocou esse projeto no meu coração, né? Já compartilhei com vocês e compartilhando aqui. Esse é o azeite que muda a história. Explicando rapidamente, né, qual é o projeto. Deus colocou no meu coração, eu era alguém que não tinha muito hábito da leitura, alguns 5, 6 anos atrás, e Deus colocou isso no meu coração e comecei também a ter o hábito de escrever muita coisa, de escrever aquilo que Deus ia me falando e tal. E comecei a ver em alguns lugares que eu ia, conversando com pessoas, até com membros da igreja mesmo, a dificuldade de leitura que muitos têm. E que depois acabei vendo, aprofundando um pouco mais, que é uma coisa da nossa geração mesmo. Acho que por conta até do que nós já falamos aqui um pouco de toda essa tecnologia e facilidade das coisas de ali. Querem mais um mundo. E que apertar ali, não preciso eu estudar tal coisa. Eu vou ali e pergunto pro nosso amigo Google e ele responde. E Deus colocou uma estratégia no meu coração e ele falou que quando Deus te dá uma missão, né, uma visão, ele financia isso, né? E Deus falou, olha, faça isso que eu vou te dar essa condição de lançar um livro por mês. E eu comecei nesse projeto há um ano, de lançar livros por mês, de 80, 60 páginas com assuntos específicos, assim. E esses assuntos específicos, no meu coração, todos eu acredito que ajuda, desenvolve liderança e pastores para essa retomada daquilo que a gente tem falado, que é a mudança de mente. Agora vai sair antes do final do ano, que vai ser o último desse ano aqui, que eu tenho postado, o pessoal que tem me acompanhado no Instagram, tem visto as verdades do reino que Deus colocou sobre o assunto igreja, que Deus tem colocado muitas palavras fortes sobre qual é de verdade o que é a igreja, né? Qual é o plano eterno de Deus com relação à igreja, falando sobre restauração, falando sobre o exercício sacerdotal, falando sobre restaurar a casa de Davi, então assim, e nesse projeto Deus colocou esses livros curtos. E o que me faz lembrar lá atrás que aconteceu comigo? Eu, nessa época, comprei bastante livros do Jorge Linhares, que ele na época tinha bastante esses livrinhos pequenos, e que me despertou. Hoje eu sou um apaixonado por leitura. Se você for no meu escritório, tem muitos livros. Deixo no banheiro 2, no quarto mais 2, onde vou ter um livrinho que eu estou ali lendo, e cada um estou lendo uma parte. Eu amo ler, é uma paixão mesmo. E aí Deus colocou no meu coração. Esse primeiro aqui, o azeite, eu faço uma comparação da nossa vida com esse processo, que é um pouco também da minha história. Da azeitona para ele virar esse azeite, esse óleo, que eu acredito que nós somos esse óleo para a nossa geração, que é derramado. Então aqui ele está te ajudando de verdade. Depois do processo de você. Hoje você pode ser uma azeitona, mas você pode ser esse óleo, né, esse azeite que muda a história de pessoas, né? Esse outro aqui foi um despertar também muito forte na minha vida. Não sei se todo mundo conhece minha história, aqueles que me seguem conhecem, mas depois do meu acidente eu fiquei na cadeira de roda, eu uso uma perna mecânica. O inimigo veio muito forte na minha mente, no meu coração, dizendo que eu não ia poder ser um líder. Veio uma baixa estima muito forte sobre o meu coração e quase entrei em depressão. Realmente não entrei, não precisei fazer acompanhamento psicólogo, porque Deus veio com uma palavra forte de Gênesis 1:26 no meu coração, falou: eu coloquei vocês para dominar e governar sobre todas as coisas. Esse versículo veio forte no meu coração e eu desenvolvi algo curto, prático, e Deus falou assim: essa é a tua primeira chamada, eu coloquei você, essa é a primeira coisa que eu deleguei a você, desenvolver a tua liderança. E é muito legal, porque o que aconteceu, que é a primeira coisa que eu falo aqui, o primeiro tópico aqui muito importante: você não vai liderar nada se você não liderar primeiro a sua própria vida. Então eu tive que fazer coisas em mim, liderar a mim mesmo para conseguir vencer tudo isso. Legal. E esse outro aqui, que fala desse tempo de avançar, que é hoje para todos nós, é exatamente também isso. A gente entender como líder e como homem de Deus, como pastor,
você que está aqui assistindo a gente, você precisa entender que você avança com aquilo que você já tem. E aqui eu falo uma coisa que acaba sendo um pouco até forte e acaba, para alguns, foi um pouco polêmica no sentido de entender o quê? De que muitas vezes a gente vive pelos sonhos e pelas promessas. Só que os sonhos que são de Deus e as promessas que são de Deus, elas virão. Só que a gente não pode viver por isso. Se a gente entende que a gente vai colher aquilo que a gente planta, o que você está plantando hoje? O que você tem hoje, aquilo que você tem hoje é o que você precisa acreditar. Se você é uma igreja hoje de 50, olhe para isso, que é com isso que você avança. Isso, né? Viva isso da melhor forma. Prepare Treine esse povo, prepare eles, olhe para eles como um exército de verdade, porque a gente às vezes fica sonhando com o grande. Não, mas Deus me prometeu, Deus falou que vai me dar. Então tem segredos muito legais aqui para te ajudar a vencer com aquilo que você tem hoje, com aquilo que Deus, porque aí você também demonstra que você confia em Deus, porque o que você tem hoje foi Deus que te deu. E o que é muito importante aqui nesse livro aqui, que o prefácio foi feito tive essa honra, amigo, né, querido pastor Anderson aqui, que fez o prefácio desse livro aqui. Então, hoje eu estou aqui para divulgar esses 3. Tem muitos outros que Deus já deu, que já estão aí por aí, mas é os que eu tenho aqui hoje para falar. Se alguém quiser adquirir esses livros, pastor, aonde que então, eles podem procurar? Hoje eu só estou com eles, não estou indo em plataforma digital, só quando eu vou ministrar ou em Rio Claro. Lá na igreja. Isso, na Baldina Rio Claro. Rua 8, Avenida 8. Isso, exatamente. Só passar por lá. Mas que legal, pastor. Eu quero agradecer a sua presença aqui, né, para esse bate-papo bem informal aqui, é uma conversa. Como o senhor disse, a gente tem um sonho, né? E o meu sonho é poder entregar para as pessoas aquilo que Deus tem me dado. Questão do coaching ministerial, treinamento, ajudar o reino, ajudar a pastora a treinar seus líderes para desenvolver. Quem está acompanhando, quem nos segue, sabe do trabalho que a gente está fazendo. E dentro disso, a necessidade de nós compartilharmos conhecimento, né? Eu aprendi muito com o senhor aqui hoje, coisas que eu já vou aplicar, e eu tenho certeza que aqueles pastores que estão acompanhando, aqueles líderes que querem se desenvolver, uma frase que nós falamos aqui pode fazer todo sentido para ele desenvolver lá. O que não pode mais? E o que eu tenho orientado os pastores por onde eu passo, as igrejas por onde eu passo. Ficar parado não vai resolver. Você acabou de citar em relação às promessas. Esperar na promessa e não se fazer nada. Eu gosto muito de uma história de 2 agricultores, né, que estavam vivendo um tempo de muita seca. Ficavam sentados com aquela terra seca, não tinham o que fazer. E o profeta chegou e falou assim, olha, assim diz o Senhor, né, há uma promessa, haverá chuva essa noite. E ali receberam aquela palavra, mas só um pegou o seu trator e foi arar a terra e colocar a semente. Qual que teve a colheita depois dessa chuva? Né? Aquele que se movimentou, aquele que saiu do lugar, aquele que acreditou na promessa e fez a sua parte. Então eu acredito muito nessa nossa parte, nesse nosso fazer. E aqui a gente está semeando na vida de pastores e igrejas, independente de denominação. E nós queremos ver, primeiramente, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que esteja pronta para alcançar as milhares de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Se assim for a minha, se assim for a sua, ninguém vai se preocupar porque um saiu de uma igreja ou outro saiu da outra. Não é assim? Eles vão estar bem plantados, com um propósito determinado, com talento, preparado para receber esses milhares de pessoas que vão vir conhecer Jesus na minha igreja, na sua igreja, na igreja daquele que nos assiste. Esse é o nosso sonho, pastor. Amém. Esse é o nosso projeto. Quero te agradecer por compartilhar um pouquinho dessa experiência e ter achado um momento na agenda do Senhor para estar aqui. Viu? Amém. Obrigado pelo convite. Louvo a Deus pela tua vida, pela nossa amizade, pelo quanto eu posso também crescer. Quero cada dia mais conhecer tudo aquilo que Deus tem te dado para que eu possa continuar aprendendo com você. E o que é maravilhoso é ver, né, nesse tempo Deus fazendo algo poderoso, porque eu acredito nisso. Quando a gente fala muito sobre renovar nossa mente, é entender isso, que não dá para uma cidade como a nossa de 200 mil habitantes achar que esse povo vai estar em um lugar ou em uma igreja, porque a verdadeira igreja é o que de verdade a gente traz com o coração do reino, implantando o reino, mostrando o reino, e eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui hoje também.
entendendo que há algo muito mais poderoso, além de uma placa ou de uma denominação, que é aquilo que Deus fez na nossa história e aquilo que Ele está levando a gente a mostrar para o mundo e para a sociedade que o verdadeiro Evangelho é, né? Que de verdade é o amor de Deus, é a unidade, e sem uma religiosidade, né? Então eu torno a dizer para aqueles que estão assistindo a gente, pastores ou aqueles que acompanham, coloquem isso no coração de vocês. A gente pode viver o bom, o perfeito e o agradável. A gente tem como viver isso. E não é quando chegar no céu. Lá já é real. Eu nem gero tanta expectativa pro céu, porque eu sei que lá eu tenho certeza que é bom, que é maravilhoso. Mas dá pra gente viver algo... viver aqui. Isso. E Deus chamou a gente como igreja. E guarda isso no coração, sabe, pastor? Eu tenho isso no meu coração. Você falou algo muito importante de... se sai ou da igreja, sempre vai ter esse contexto dentro de uma cidade. Sim. Não tem como mudar, mas na verdade a igreja ela não fere ninguém. A igreja me feriu, o pastor, ninguém feriu ninguém. Na verdade é a gente que tem que estar com a nossa mente renovada, entendendo a nossa chamada, o nosso lugar. E quando a gente sabe fruto, né? quando a gente sabe quem a gente está conectado à videira frutificando. E isso... Uma frase que eu ouvi do pastor Robert no treinamento lá na igreja Bola, que eu estava lá. A árvore não anda, né? A árvore Exatamente, está plantada e tem que dar fruto, né? Exatamente. Mas Muito que bom. legal. Muito pastor, bom. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Se você está aí acompanhando pelo treinamento já no YouTube, comenta aí embaixo, deixa aí o seu like, o seu comentário, o seu joinha e participe aí, né, dos nossos treinamentos, eventos. Tem uma agenda do pastor também. É só entrar lá nas redes sociais do pastor Flávio, nas minhas redes aí, você vai ter tudo isso aí, tá bom? Um bom final de dia ainda para vocês. Deus abençoe ricamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado. Tchau.